E para discutir este assunto, nós vamos receber aqui o economista Luiz Gonzaga Beluso, também o economista Alan Gani, que acredita que seria interessante privatizar as empresas públicas como Petrobras e Eletrobras. O Beluso tem uma posição contrária às privatizações do professor Luiz Gonzaga Beluso. Você também pode sempre participar aqui do Prós e Contras. Entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e você pode votar na nossa enquete. Você acha que a solução é privatizar empresas públicas? Sim ou não? Sempre pensando, claro, na qualidade do serviço e, obviamente, em todas as possibilidades de você ganhar com isso ou quem considera o contrário também. Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu já tenho conosco aqui o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso. Professor Beluso, seja bem-vindo, boa tarde. Professor, acho que nós estamos sem seu áudio, por gentileza, precisa liberar o áudio. Muito obrigado pelo convite, eu que desliguei para falar com a minha filha. Agora sim, o senhor está nos ouvindo, doutor? Estou ouvindo perfeitamente. Professor, eu começo com o senhor. Só para fazer uma menção, nós temos neste momento, em relação às privatizações, o caso da Eletrobras. Na quarta-feira, amanhã, o TCU deve dar a sua versão final. É um julgamento que está acontecendo no Tribunal de Contas da União. Os Correios, por exemplo, estão, depois de serem aprovados, depois da privatização ser aprovada na Câmara, o assunto está na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Depois, vale só lembrar que já passou pela Câmara. Petrobras foi um assunto de privatizar a empresa, a Petrobras, a petrolífera brasileira, mas isso não tem nenhum andamento, é só uma discussão que voltou à tona depois do caso do aumento do preço dos combustíveis, por uma série de razões que você sabe que a gente discute com muita frequência aqui no Prós e Contras. Nós tivemos uma retomada da economia, não houve investimento na produção de petróleo no mundo inteiro, a retomada da economia, houve um aumento da demanda, a oferta não conseguiu atender, houve um preço de aumento no preço do barril do petróleo e depois a guerra da Ucrânia também fez com que o preço do petróleo disparasse no mercado internacional e a Petrobras repassa os preços que ela paga no mercado internacional, tanto o câmbio, obviamente, que também até outro dia estava muito mais valorizado, e também em relação ao preço do barril no mercado. Professor Beluso, eu começo com o senhor, daqui a pouco a gente já tem o Alan Gani chegando conosco aqui. Já temos. Alan Gani, seja bem-vindo também, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Piotto, boa tarde, professor Beluso, e a toda a audiência que nos acompanha. Bom, eu começo com o professor Beluso, que está conosco já. Professor, qual é a sua posição? Eu sei que o senhor tem uma defesa das estatais, mas esse debate aumentou agora e, obviamente, que nós temos condições sempre novas. O tempo muda, as pessoas começam a perceber outras coisas. Mas qual é a sua posição em relação ao movimento de, por exemplo, neste instante, de privatização da Eletrobras? Os Correios também já têm um certo avanço. Eu fiz menção aqui que a discussão está no Senado agora. E também esse debate que se avivou em relação à Petrobras recentemente. Olha, Piotto, eu tenho uma dificuldade em tratar dessas questões de uma maneira, como diz o nome chamada do programa, prós e contras. Sim. Né? Eu tenho certa dificuldade de tratar essas questões assim, né? Porque vamos começar com uma pequena observação a respeito de como funciona essa economia capitalista de mercado, né? Ela desde sempre, o mercado e o Estado vieram juntos na constituição do capitalismo. Não são separáveis, né? Então, na verdade, eles tiveram relações diferentes ao longo da história, etc. Eu quero dizer que nós temos que tratar isso de uma forma mais complexa e muito mais interessada em determinar as relações e as interações entre essas duas dimensões da vida econômica e social, né? Então, eu não sou contra nem a favor. Eu só acho que, por exemplo, você tem essa interação, essa combinação entre público e privado, entre Estado e mercado, ela assumiu várias configurações. Veja, por exemplo, as pessoas dizem, mas a China é um país, não sei o que lá, que é ditatorial. Eu passei muitas vezes na China, por exemplo, essa visão é um pouco tosca, né? A China é um país que tem um comando muito forte do Partido Comunista sobre a economia, mas você tem um setor privado. Para quem já esteve lá, sabe que tem um setor privado muito esfuziante, muito importante, uma relação entre essas instâncias dessa economia. Por exemplo,
o sistema bancário chinês é muito voltado para operações parafiscais com as empresas públicas chinesas. Veja o caso do programa de energia limpa deles, que está avançando em função dessa conexão. Então, eu não sou a favor da estatização de setores que não têm por que serem estatizados, mas eu acho que nós devemos pensar na função, por exemplo, o setor de energia em geral. Eu até tenho uma sugestão de fazer uma fusão entre a Petrobras e a Eletrobras, criar uma empresa de energia, porque é preciso ter claro que a energia fóssil vai desaparecer, vai, na verdade, progressivamente ser substituída, e para isso precisa ter um programa eficiente. Nós temos que partir para a energia renovável, então criar uma empresa de energia, e digo para você o seguinte: a energia é um setor, as empresas de energia, elas têm um papel muito importante. Por quê? Porque a energia não é como você, quando produz energia e vai vendê-la, você não está vendendo mexerica, você está vendendo um insumo universal. Porque, aliás, é preciso lembrar que a Revolução Industrial e depois a segunda Revolução Industrial com a eletricidade nascem de uma transformação energética também. Nascem de uma transformação energética. O que você tinha antes da Revolução Industrial era o uso da força humana e animal. Você passou até a força inumana. É só pegar um historiador chamado, deve ser palestrino também, chama-se um historiador italiano, né? Muito interessante, que eu gosto de ler, e ele mostra isso, como isso é crucial. Então, a produção de energia não é como a produção de mexerica, de banana, etc. É como o dinheiro também. O dinheiro tem que ter uma presença do Banco Central, né? Parece, se não me engano, né? Para supervisionar a ação dos bancos privados. Então, o que eu digo é que a gente não pode ser binário nessa história. Nós temos, na verdade, que entender as características de cada setor, e nesse caso da energia, eu acho que nós temos que caminhar para uma empresa e para uma regulação muito importante, porque, como nós estamos observando, uma política mal conduzida, como essa dos combustíveis, produz um efeito em toda a economia. Você pega toda a economia, está afetada, sim. Você tem inflação. Por quê? Porque é uma coisa burra, desculpa eu falar isso, você não instituir uma forma de amortecer, como um fundo de estabilização, como tem a Noruega, como a União Europeia acabou de criar. É isso que eu estou falando. Aí você fica nesse negócio, é isso ou é aquilo. Não, precisa ser um pouco mais, desculpa eu ter insistido tanto, precisa ser um pouco mais, compreender um pouco mais as interações, as relações, quais são as conexões que você tem entre o público e o privado, no caso da energia, né? Não é para você ter uma empresa, por exemplo, eu acho que fez bem privatizar a Embraer. Fui a favor de privatizar a Embraer, porque a Embraer era uma empresa pública que foi transformada em empresa privada, que tem eficiência, eficácia. E a gente tem que respeitar o fato de que, em alguns setores, é importante que o setor privado, na verdade, desenvolva suas estratégias. Professor, me permita então, já que o senhor entrou no caso da Embraer, que foi uma privatização que já ocorreu, deixa eu só ouvir também o Alan Gani para a gente depois ampliar um pouco o debate. Alan Gani, qual é a sua posição? Você concorda que a questão não é binária ou você tem uma posição francamente favorável às privatizações? Não, eu tenho uma posição francamente favorável às privatizações. Basta olhar o sucesso que foram as privatizações na década de 90. Colocou o país na rota. Sucesso? Foi uma droga. Ô, professor, eu deixei o senhor falar. Professor, só um instante, por gentileza. Vamos só ouvir o Alan Gani, por gentileza, professor. Eu também sou da academia, o bom debate acadêmico, a gente deixa o outro falar. Professor Beluso, só um instantinho. Alan, por gentileza, eu vou lhe dar 2 ou 3 minutos para se manifestar, por favor. Já estou interferindo, desculpa. Eu dei uma de... Professor, não, tudo bem. A lógica do debate é essa, é que eu preciso ouvir exatamente os pontos de vista, convidamos os dois para justamente ouvir. Professor Alan Gani, por gentileza. Então,
as privatizações, como eu havia dito, na década de 90, foram um sucesso. E eu vou trazer alguns números, e não dá para a gente discutir com números, né? A Vale passou a ser uma empresa muito mais lucrativa, de acordo com um estudo da FEA-USP em 2005. Mais lucrativa significa mais arrecadação para o governo. Ela gerou muito mais empregos. As siderúrgicas, que davam um déficit para o governo de 250 milhões de dólares, elas passaram a dar um lucro de 5 bilhões de dólares e gerarem muito mais emprego, segundo um estudo da própria FGV. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que o governo ganhou duplamente. Ganhou porque parou de sustentar uma empresa deficitária com o nosso dinheiro e também passou a arrecadar muito mais para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, o que quer que seja, porque passou a ter lucro essas empresas. E aí há uma tributação sobre o lucro. Então, assim, os dados empíricos mostram, as pesquisas sérias acadêmicas mostram que as privatizações colocaram o país na rota de desenvolvimento, de modernização. Veja o sucesso das telecomunicações. Antes, ter um telefone fixo era um bem de luxo, você declarava no imposto de renda. Hoje, todo mundo tem acesso, até os mais pobres, a um telefone fixo, um telefone celular. Melhora a inovação, melhora também, pouca gente fala sobre isso, o comprometimento ambiental dessas empresas. E melhora o emprego e melhora a arrecadação para o governo. Eu não vejo por que não privatizar. É claro que tem que ser um processo de privatização feito sob agências reguladoras, com regras claras, um processo muito bem feito. Mas a evidência empírica nacional e internacional mostra que a privatização é bem-vinda para a sociedade e reduz pobreza. Professor Beloso, agora sim, o senhor pode falar mais 1 minuto e meio para o senhor, por gentileza. Desculpe eu ter interrompido você, eu não devia ter feito isso. Mas eu queria reiterar o fato de que essa ideia de que a privatização foi um sucesso, eu vou lhe dizer uma coisa, a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo. Tanto que os setores, está falando dos benefícios, setores eletrointensivos, como alumínio, por exemplo, saíram do Brasil, por causa do custo da energia. Os eletrointensivos todos saíram do Brasil. Então, precisa olhar os efeitos macroeconômicos. E mais que isso, né? Foram feitas privatizações, etc. Você aumentou o lucro das empresas, perfeito, isso é bom. Agora, o que não é bom é o seguinte, é que você pegar a economia brasileira dos anos 90 para cá, certo? Qual foi o efeito que isso teve macroeconômico sobre emprego, renda, etc. A exceção do período, no período Fernando Henrique foi muito ruim, porque a taxa de crescimento média foi em torno de 2,7. Só subiu mais tarde por conta de um choque positivo de demanda das commodities no período Lula, certo? E assim mesmo nós avançamos na desindustrialização do país. Esse foi um efeito bom da privatização. O Brasil tinha uma participação da indústria de transformação de 26,7% no início dos 80, logo depois da crise da dívida externa. E hoje, qual é a participação da indústria de transformação no PIB? Qual é que é? É 9%. Foi um declínio, a desindustrialização mais rápida que você teve na história dos países emergentes. O Brasil era o país mais industrializado, entre todos os países emergentes, mais que a China. Professor Beloso, que a Coreia. Deixa eu falar, porque isso tem a ver com a forma de organizar a economia. Não, é ótimo. Só para dar uma ênfase no que o senhor está dizendo antes de ouvir o Alan Gani. O senhor considera que a desindustrialização brasileira é por causa do custo da energia ou porque também tem problemas como, por exemplo, questão tributária e insegurança jurídica? Uma das razões é também esse custo da energia que ficou muito elevado. Você teve saída dos eletrointensivos, mas não estou dizendo que essa foi a causa da desindustrialização. Aí é que está, né? Da gente apontar uma causa e depois ir no númerozinho lá que ele vê, no númerozinho, ele olha o númerozinho. É como um amigo meu diz, que você faz correlação entre tudo. Economista faz correlação entre tudo. Entre, por exemplo, o número de casos de AIDS e as igrejas na Itália, sabe? Eles são capazes de fazer essa relação. Então, o que eu estou dizendo é que a desindustrialização ocorreu por causa de uma mudança de forma de funcionamento.
E isso envolveu, inclusive, a questão das privatizações. Porque vou lhe dizer mais. Se você for olhar o padrão de investimento na economia brasileira nos últimos anos, é o seguinte: o investimento líquido novo, de empresas novas, é praticamente inexistente. Em compensação, todo investimento que ocorre aqui é de aquisição de ativos já existentes. São compras de outras, entendeu? Tá, vamos só ouvir o Alan Gani agora, professor. Tem muito investimento direto que vem para o Brasil. Que investimento direto? Isso é investimento de portfólio. O cara vem aqui para, na verdade, se valer ou de uma empresa já existente ou fazer uma operação de arbitragem com câmbio e juros. Tá bem. Professor, me permita só ouvir o Alan Gani para a gente poder dividir os argumentos aqui. Alan, por favor. Querido, eu não posso terminar de falar, né? Eu tenho que concluir. Não, professor. Só para dizer, nós querido, nos relacionamos enquanto jornalista em fonte há anos. É só para a gente tentar dar um certo equilíbrio. Mas, por favor, conclua a sua frase. Preciso olhar o conjunto das relações, quais foram os movimentos mais importantes que determinaram esse recuo da economia brasileira. A economia brasileira recuou no mesmo momento em que a China estava acelerando. Por quê? Porque a China usou, em boa medida, a estratégia que o Brasil usou até entrar em colapso a sua industrialização. Causada por quê? Por essas ideias, digamos, muito simplificadoras que a gente tem por aí. Alan Gani, por gentileza, suas posições em relação a tudo que também disse aí o professor Beluso, mas, obviamente, fique à vontade. A economia brasileira, ela começou a ser prejudicada e ser colapsada no governo Dilma, diga-se de passagem, que foi já o segundo mandato do governo Lula, quando ele rompe com um tripé macroeconômico e começa ali o descontrole fiscal. O descontrole fiscal no governo Dilma é onde há a primeira vez a inversão do superávit primário, a gente sai de 1,5% de superávit primário para um déficit de menos 0,5% de déficit primário em 2014. Isso claramente afastou o investidor e propriamente as intervenções diretamente no governo, no setor sucroalcooleiro, né? A política de preços artificiais da Petrobras quase arrebentou com a Petrobras, quase levou a Petrobras à própria falência e quase arrebentou o setor sucroalcooleiro. Isso é mentira. E hoje a gente até... Não, mas peraí, não são os dados, não dá para brigar com os dados. Rapaz, eu discuto o dado com você, tá? Então vamos discutir o dado, vamos falar. Mas só um instantinho, professor, vamos esperar seu argumento do Alan, por gentileza. Eu não estou defendendo o governo Dilma, não. Eu estou dizendo que o erro do governo Dilma foi levar um cara, um liberalóide idiota como Joaquim Levy, que fez um ajuste que vocês defendiam. O ajuste do Joaquim Levy. Vamos lá, só um pouquinho. Agora, pera só um instantinho, por gentileza, senão a gente não consegue fazer com alguém falando em cima do outro. É uma questão lógica de uma mídia televisual. A gente precisa falar um de cada vez, senão a coisa não funciona. Por favor, Alan, professor, por gentileza, vamos só dar o tempo para ouvir o Alan Gani também, que foi convidado igualmente como o senhor. Por favor, Alan, conclua seu raciocínio. Ele foi um desastre. Um gasto maior, público com superávit primário. Vamos fazer o seguinte, só um instantinho, por gentileza. Vamos só esperar um pouquinho, calma. Vamos lá, senão a gente não vai fazer. Alan, por favor, eu vou pedir ao Alan para concluir o raciocínio dele, porque é justo, senão a gente não faz um debate. Por gentileza, Alan. Basta olhar a inversão do superávit primário. Ela ocorre em 2014, no auge ali do governo Dilma, uma crise econômica sem precedentes, afastou completamente os investidores. As intervenções, inclusive no setor elétrico, que teve o famoso 11 de setembro do setor elétrico. Então, a burocracia, as intervenções estatais, o descontrole fiscal, é isso que levou o Brasil a um nocaute, e que começa um processo de recuperação a partir do governo Temer e depois com o governo Bolsonaro. Então, eu vejo que o atraso do Brasil não está ligado a questões de privatização, muito pelo contrário. O atraso que houve, a crise econômica, é justamente porque houve menos setor privado e muito mais setor público, muito mais intervenções do setor público, motivado aí por essa política populista e estatista. As privatizações, os estudos mostram, né? Eu não vou brigar contra o estudo acadêmico, não vou brigar contra a realidade, contra o empirismo. Os estudos acadêmicos mostram que essas empresas, você pega o caso da Vale, antes de ser privatizada, 11 mil empregos. Depois da privatização, 44 mil empregos, sem contar os indiretos. Eu nem estou falando dos efeitos indiretos.
maior arrecadação para o governo, mais emprego para a sociedade. Eu não consigo ser contra isso. Olha, vamos colocar mais gente nesse debate, que nossa equipe também foi às ruas. A gente sempre tem uma enquete que a gente faz nas ruas da cidade de São Paulo para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham deste tema? E aí? Eu acredito que seja válido o processo de privatização. Digamos que uma gestão particular, privada, eu acho que ela teria, eu acredito que seria mais viável. Não que o governo não seja um bom gestor, mas aquela coisa da experiência, né? Um empreendedor particular, sei lá, não vou dizer profissional, ele tem uma visão melhor de empreendimento do que se ele tivesse ligado à política, alguma coisa do tipo. Sou contra. A gente observa que a linha 8 ou 9 foi privatizada pela Via Mobilidade e está o caos. Está pior do que quando era com a CPTM. E sim, a gente tem esse cenário em outras empresas que também foram privatizadas. Por isso eu sou contra. Eu acho que o Estado precisa cuidar da base do nosso país e não privatizar por uma empresa que só visa o lucro. Eu sou favorável. Não vou dizer... Eu acho que tudo que fica fora da mão do governo, eu acho que tem uma condução melhor para o povo. Eu sou a favor da privatização para acabar com essa mamata de exploração, igual foi feito no passado, né? Essa roubalheira que teve, só por isso. Você acha que também quando as empresas são privatizadas, o serviço é melhor, pior? Sempre é melhor. O serviço público, ultimamente no Brasil, é uma desgraça. A gente viu aí que há críticas em relação à gestão de quando o governo tem as empresas, ou seja, quando elas são estatais, e há também uma preocupação, obviamente, quando passa para o setor privado. A gente viu, inclusive na opinião de uma das entrevistadas, que ela vê como importante a presença do Estado em áreas estratégicas. Professor Beluso, eu volto ao senhor. Levando-se em conta agora também a opinião das pessoas, qual é a sua posição? O senhor altera alguma coisa? O senhor considera, até porque o senhor já inicialmente falou que não era uma questão de sim ou não, é tudo uma questão de que empresa, em que situação? Não. Por exemplo, eu quando estive no governo de São Paulo, né, ajudei a fazer a privatização das estradas de rodagem. Sabia, não? Ajudei a fazer, com critério, etc., porque essas privatizações precisavam, na verdade, contemplar um investimento novo, e foram duplicadas muitas estradas, né, com esses critérios, com essas formas. Então, o que eu estou dizendo aqui por exemplo, isso tudo que esse rapaz falou aí, né, sobre o que aconteceu com a industrialização brasileira, é completamente fora de esquadro, porque a desindustrialização começa exatamente com dois fenômenos que são interligados, como a valorização cambial que o Brasil teve na época que a China estava acelerando. Por isso que eu gosto de ver o conjunto, né? A China estava acelerando e a China virou... O Brasil foi a China dos anos 50 e 60, né? Porque o Brasil recebia... O pessoal diz que a economia brasileira era fechada. O Brasil recebia investimento direto estrangeiro e todas as empresas europeias vieram para cá, as americanas um pouco mais tarde, mas isso constituiu o panorama industrial, a indústria brasileira, com uma conexão entre as empresas estatais, a Eletrobras. A Petrobras não tinha protagonismo porque nós não tínhamos achado ainda o pré-sal. O pré-sal, por exemplo, é um exemplo de que a empresa estatal pode ser eficiente, porque o pré-sal foi conseguido a partir das pesquisas da Petrobras em águas profundas. Então, pode ser eficiente, sim. Como, na verdade, foi eficiente, transformou o Brasil em importador líquido de petróleo e exportador de petróleo. Por isso, eu acho que eu conheço, como, na verdade, eu vivi bastante, eu tenho vou fazer 80 anos, eu conheço muitas experiências privadas. Quando o pessoal fala da eficiência do setor privado, eu pergunto se a crise de 2007, 2008, foi causada por ineficiência do Estado ou do setor privado, do setor financeiro privado, que fez todas as lambanças que
que você imaginou quando você desregulamentou. Eu tenho até um livro escrito sobre isso, se você quiser ler para aprender um pouco, você leia. Não você, estou falando ele. Então é o seguinte, você precisa olhar o conjunto, né? Não falei para você não, Piotr, precisa olhar o conjunto, precisa olhar as forças que se moviam em determinados momentos. Então isso é uma construção, é o que os chineses entenderam, isso é uma construção, uma articulação entre as várias instâncias de uma economia capitalista de mercado. O erro fatal, por exemplo, da União Soviética foi tentar estatizar tudo. Isso foi um erro brutal. Vou lhe contar uma história. Eu fui à Rússia levar uma exposição de produtos brasileiros, ainda era União Soviética, isso é 89, o ano que nasceu meu filho mais velho, né? E o pessoal da Academia de Ciências da URSS, veja só, me convidou para falar sobre como eles iam transferir as conquistas que eles tinham na tecnologia militar espacial, que eles eram muito avançados, para o setor, digamos, civil, não era privado. Falei, vocês têm que perguntar isso para os americanos. Os americanos é que fazem isso com grande proficiência. Pois não. Então, o que eu estou dizendo é que, eu peço desculpas, às vezes eu me exalto um pouco, mas eu estou dizendo simplesmente que é preciso olhar quais são as conexões, quais são os fatores determinantes em relação aos determinados. Isso não é uma relação assim, é isso ou aquilo, você entendeu? Tá, então me permita, que eu quero dizer. Me permita ouvir o Alan Gunning também sobre o que disseram as pessoas, e eu vou fazer questão de frisar. Há críticas com relação à gestão quando a empresa é estatal, a gente viu isso. Isso é um discurso muito ouvido, com muita frequência, mas há também a preocupação em relação a áreas estratégicas em que pessoas ainda, brasileiros, consideram que o governo deve estar presente. Alan Gunning, por favor, sua opinião. Obrigado. A última pessoa que falou, acho que ela fala com bastante propriedade, de maneira clara, direto ao ponto. A empresa estatal, ela acaba oferecendo serviços piores. E quando a gente fala em privatização, não é um processo ao Deus dará, ele é feito de acordo com regras estabelecidas, com agências reguladoras, né? Quando o professor aí traz a questão da crise americana, talvez tenha faltado algum grau de regulação, mas também há uma participação do Estado que usa duas grandes hipotecárias forçando taxas de juros muito baixas, e pouco disso é falado, o que gera a crise, o que gera uma competição, uma distorção no setor privado. Então, não é um processo que é simplesmente desgovernado, ele é feito sobre regras contratuais, com agências reguladoras, mas quando ele é muito bem feito, ele funciona muito bem, ele traz inovação, ele traz melhoria ambiental, ele traz emprego, ele traz crescimento das empresas, ele traz geração de emprego. Veja a empresa onde houve interferência do governo, a Petrobras, eu volto a repetir, quase foi à falência. Uma empresa de petróleo, praticamente um monopólio no Brasil, quase foi à falência por ingerência estatal. E outra coisa, abre muito mais espaço para a corrupção na iniciativa estatal do que na iniciativa privada, né? Uma empresa estatal você confunde interesse econômico com interesse político, gera ingerência política, apadrinhamento, funcionário fantasma, paga com o nosso dinheiro. Então, numa empresa privada, se há alguma fraude, algum desvio, apenas ali os envolvidos da empresa vão ser prejudicados e não toda a sociedade, como foi nas empresas estatais, principalmente a Petrobras.